aí, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Estamos iniciando hoje o nosso Pod in Back. Para você que não sabia, hoje a gente está começando esse novo projeto. Então a gente já tem uma agenda toda marcada aí de feras na engenharia civil e na arquitetura para trazer aqui para vocês sentarem nessa mesa rica aqui. Então, hoje eu tô com um convidado super especial, que é o Joaquim Caracas. Então, vocês vão conhecer um pouquinho mais do Joaquim. Joaquim, dê boa noite pro pessoal pra gente já iniciar isso daqui. Boa noite, né? Gostaria de agradecer o INBEC, em nome da Marília, por essa oportunidade para poder apresentar alguns projetos nossos, certo? Exatamente. Gente, assim, só adentrando vocês, antes da gente começar esse nosso papo super rico que a gente vai ter aqui, a gente já tava conversando ali nos bastidores e a conversa tava super bacana e eu tenho certeza que vai ser. Mas, antes disso, o que é que eu quero pedir pra vocês, tá? Eu quero pedir pra vocês pegarem isso daqui, pegarem esse aviãozinho que vocês têm aqui no YouTube e compartilhar esse podcast pra mais pessoas que vocês conhecem. Compartilha no grupo da sua engenharia, da sua faculdade, dos seus colegas, para que mais pessoas estejam aqui com a gente. É muito importante vocês estarem ao vivo também, para vocês sentirem essa energia, gente. É bom vocês estarem aqui. Caracas, já voltando para você, tá? Eu quero entender quem é o Caracas e quem é o Caracas, o que é que o Caracas faz e quem era o Caracas antes de ser o Caracas que a gente conhece hoje. Bem, boa noite, né? Eu nasci em Guaramiranga, certo? Saí de Guaramiranga com 9 anos de idade e vim estudar em Fortaleza. Fui estudar no Colégio Castelo Branco, ali na Dom Manuel, perto do Colégio Imaculada. E quando eu fui entrar no científico, né? Eu prestei exame para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Fui aprovado. E o que eu queria ser? Eu queria ser piloto de caça. Sério? Piloto de caça? Piloto de caça. Coisa nada a ver, mas piloto de caça, queria ser. Queria ser piloto de caça. Então, fiz os 3 anos, que era equivalente ao ensino médio. A escola era em Barbacena, Minas Gerais, que era a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E quando eu fui para a Academia da Força Aérea, que é São Paulo Pirassununga, eu tive problema de vista. Tinha 0,25 de astigmatismo. Aí esse projeto, né? Foi por água abaixo. Foi por água abaixo, né? Aí eu tive a opção de ir para a Escola Naval, de ficar na intendência, mas resolvi fazer o seguinte: eu vou voltar para o Ceará e vou fazer engenharia civil. E assim eu fiz, voltei para o Ceará, aí passei na UFC, né, para engenharia civil. E aconteceu na minha família, nessa época, né, uma crise financeira, certo? E aí eu sou o mais velho dos homens, né? Então, eu disse assim, só tem uma opção agora, né? Você estava na engenharia, né? Vamos vender banana. Sério? Começou a vender banana. Então quer dizer que você começou do nada, do zero. Você não tinha nada, assim. Você não tinha uma família rica que lhe colocou na engenharia civil. Eu tinha uma família rica quando morava em Guaramiranga, era do café, depois veio morar em Fortaleza. Mas passou por essa crise. Mas no negócio já no café já não dava o que dava antes, né? Aí passamos por essa crise. Aí eu cheguei para o meu pai e falei o seguinte: o senhor compra uma Kombi, aí o senhor vai ficar na produção, eu fico na comercialização e vamos vender banana. Aí fui dar a primeira carrada de banana, né? Saí lá do sítio, ali do São Francisco, né? Com a primeira carrada de banana. Eu sei que eu terminei na favela do Dendê. Mentira. A Kombi atolando, aí eu pegava a meninada, empurra, aí eu mesmo contava a banana. Não né? acredito. E disse o seguinte: vender banana é complicado. Então, naquela época, né? Eu tô aqui voltando a 46 anos atrás, né? Então, a banana naquela época, as frutas eram muito maltratadas. Eles tiravam, estavam em cima de caminhão, em sugão. Não tinha nenhuma etapa de qualidade, nem nada. Então, eu comecei a dar a primeira, a segunda, a terceira, né? Maior dificuldade, né? E vi que tinha de fazer alguma coisa diferente. Porque vender banana por vender... Todo mundo fazia, era uma coisa comum. Comum, né? Na época eu morava, ainda mora minha mãe na casa muito boa, na Aldeota. Lá em casa são 8 filhos, né? Eu sou o terceiro, né? E ia ser complicado. Então, tu tem 7 irmãos. Então, 7 irmãos. E dos 7, né? Dos 8 comigo, né? São 7 engenheiros. 7 engenheiros? 7 engenheiros. Só um não fez engenharia. Meu Deus do céu! Aí eu resolvi o seguinte: não, vamos fazer o seguinte. Nós temos de ter qualidade. E eles tinham acabado
de lançar aquelas caixas plásticas para acomodar as frutas, né? Aí nós compramos as caixas plásticas, nós fizemos uns tanques lá no sítio, passamos a lavar com detergente, aí acomodava já nas caixas e deixava pré-amadurecer lá, né? Para ela ficar naquela qualidade perfeita. E coloquei o nome de banana climatizada. Certo? Sério? É. Banana climatizada. Então, assim, desde lá do começo, assim que você começou a sua vida, você já tinha esse espírito de empreendedor e de inovar. De inovar. E você trouxe isso para a engenharia civil. Foi. Aí, né, começamos a fazer a banana climatizada. E o pessoal perguntava, como é essa banana climatizada? Aí você tem de valorizar. Isso é complicado. É complicado. Não tinha nada de complicado, mas você tinha que valorizar o seu produto. Tá certo. Tem de ter vapor. Muito complicado. E a banana climatizada foi dando certo. Então, nós passamos a ter qualidade, né? E passamos, no final era complicado, eu saí dividindo para poder atender todo mundo. Porque começou a vir uma grande demanda. Porque naquela época, né, não tinha, a banana era zero de qualidade. E aí conseguimos vencer essa etapa, certo? Na época, né, hoje nós temos uma propriedade em Guaramiranga, talvez seja a maior propriedade lá, né? Se não tivesse feito isso, teria vendido essa propriedade. Não teria sentido, tá lá. E outra coisa, talvez os meus outros irmãos não tivessem a oportunidade de fazer engenharia, né? Eu ia fazer porque eu já tinha entrado. Então, nós conseguimos, né? Aí, como lá são muitos irmãos, quando o 4º ano eu fui estagiar, os outros foram assumindo, certo? E nós conseguimos passar a vencer essa etapa, né? Mas por quê? Porque fizemos diferente. Claro. Isso é muito importante que você está falando, porque assim, às vezes as pessoas, até dentro da engenharia civil, querem fazer mais do mesmo e aí se frustram porque não conseguem fazer algo diferente para o cliente. Você, lá na etapa de vender banana, você já viu, já teve essa visão que precisava mudar alguma coisa. Tinha de mudar. E eu sempre digo assim, que a minha melhor pós-graduação que eu fiz na minha vida, né? Foi vender banana. Porque nós entramos para se virar nos 30, né? E com isso eu consegui terminar a engenharia, certo? Outro dia eu estava descendo de Guaramiranga e vi um caminhão na nossa frente, o caminhão baú, e tinha escrito atrás, banana climatizada. Aí eu vinha com a minha esposa, eu ia fazer isso aí há 46 anos atrás, né? Sério? Quer dizer que a ideia que você teve há 46 anos atrás, o pessoal já está replicando hoje, né? Que aí dá qualidade, né? Nas frutas, né? Então essa aí foi a primeira etapa, eu terminei engenharia, certo? Aí terminei no final de 81. Então você trabalhava e estudava? Não, aí eu trabalhava e estudava. Aí depois, no 4º ano, eu fui estagiar. E os meus irmãos foram assumindo. Assumindo. E com isso passamos por essa crise tranquila, né? Sem vender nada, né? E aí em 84 eu peço as contas da empresa. Que você estagiava? Estagiava. Isso assim uns 3 meses antes de casar, né? Aí eu pedi logo as contas, né? Não acredito. Esse estava querendo fugir do casamento, minha gente. 3 meses antes de casar. Ele pediu as contas da empresa. Pedi as contas, né? E entrei, aí botei a empresa de pré-moldado. Mas você tem ideia, né? A partir daí, nós vemos fazendo coisa tudo diferente, né? Por exemplo, essas lá estreliçadas. Quem primeiro fez no Nordeste fomos nós. Aí aquela vigota protendida. Eu fui uma feira na Alemanha e vi ela e eu vou fazer. Quer dizer que a laje treliçada... Eu fui o primeiro do Nordeste a fazer. Você foi o primeiro do Nordeste a fazer. Foi. Gente, olha só. Tá. Aí, agora a laje treliçada é até simples, né? Mas, por exemplo, eu fechei na época o Gel Dunas. O Gel Dunas, aí foi feito com a vigota de concreto, mas já protendida. Você tem ideia, na época só existia uma fábrica em São Paulo, que era dos franceses. A segunda fábrica já foi colocada, né? E eu me lembro nas pistas, eu com o manual estudando, certo? Tentando entender, tentando colocar, né? Lá. E zebra para um lado, zebra para o outro, eu no campo, né? A obra já chegando, eu consegui, nas últimas, consegui acertar o passo, né? E aí depois eu vendi essa empresa, certo? E eu já tinha um relacionamento com a ArcelorMittal, porque eu comprava os fios, né, de proteção. A ArcelorMittal é uma fábrica que ela... É um grupo siderúrgico, hoje é o maior grupo siderúrtico do mundo. Hoje é o maior grupo siderúrgico do mundo. É importante o pessoal saber, porque às vezes a pessoa não tem familiarização com isso. Aí eu tive conhecimento que a ArcelorMittal ia lançar a cordoalha engraxada. E o que é a cordoalha engraxada? É um cabo de aço
plastificado, em telha a plastificação tem graxa. Então, antes de você concretar uma estrutura, essas obras de vocês foram todas feitas assim, certo? Então, antes de você concretar a estrutura, esses cabos são inseridos dentro da estrutura, acompanhando o diagrama de momento, e 4 dias após eles são tensionados. Agora, por que eles são plastificados? Para o concreto, que você só tensiona 4 dias após a concretagem, né? E desde que o concreto já tem uma certa resistência. Então, isso, pessoal, ele já está entrando na etapa da proteção mesmo. Então, assim, para quem não sabe o que é proteção, né? A gente já está entrando nessa etapa. O que é a proteção? O que a gente tá fazendo? Como é que funciona essa etapa de proteção? O Caracas trouxe aqui até pra gente entender e ver. Hoje no meu Instagram eu até coloquei, o pessoal ficou, eu quero saber o que é a proteção. Então ele já tá trazendo aqui. E qual a sua relação com a proteção? Assim, como é que você chegou aqui e fez isso? Você foi um dos primeiros? Como é que funciona isso? Aí é o seguinte, aí a ArcelorMittal ia lançar no Brasil. Certo. Eu tive conhecimento e fui lá levei, inclusive, na época fui eu juntamente com o Helder Martins, que é um calculista. Sei, e nós fomos para São Paulo exatamente para conhecer. Eu conheci lá a cordoalha engraxada, as ancoragens, né? O engenheiro Eugênio que nos apresentou, certo? Mostrou tudo, certo? Mas já existia a proteção convencional com a bainha, certo? Que eram feitas apenas essas obras de arte, pontes, viadutos, que é um sistema caro. Então não existia para ser comercializado em residencial, em prédio. Você tem ideia, se você voltar a 97, antes de 97, em residenciais você vai encontrar, por exemplo, poucas obras, talvez umas 6, 7 obras, que o concreto armado era complicado vencer, por ser grandes vãos, por conta grandes do balanços, certo? Sim. Então, tinha no máximo 7 obras, tá certo? Por exemplo, a FIEC. A FIEC é protegida. Se você ver ali a FIEC, é tudo aberto lá embaixo, só tem 2 pilares, né? Então, só eram feitas obras realmente que o concreto armado não tinha condições. Aguentava, e aí faria essa. E o americano, certo, bolou essa cordoalha engraxada, que é o cabo de aço plastificado. Agora, por que ele é plastificado? Porque ele só é tensionado após a concretagem. Então, o aço não aderia ao concreto, tá certo? Então, nós tivemos em São Paulo. Na época, o Eugênio disse que, inicialmente, eles só iam abrir para essas empresas de São Paulo que já tinham experiência, né? A nossa experiência, eu tinha feito as vigotas, né? A experiência era muito pouco. Aí fomos conversar, ele deu a ideia de fazer parceria com uma dessas empresas. Então eu saí conversando de uma por uma, nenhuma topou. Procurando, indo de porta em porta, aí e não toparam. A última marcou com a gente no Rio de Janeiro. Eu fui até a MAC, eu fui bater no Rio de Janeiro. Marcou 8h30, 7h30 estava lá. Quando chegou 8h30, né, para conversar com ele, não, isso não presta não. Insolvência e vão. E você foi lá só para conversar? Foi era para tentar fazer uma parceria com eles, que eles tinham mais experiência, né? E eles chegou. Agora, por quê? Porque eles tinham medo, se esse sistema entrasse, ia atrapalhar o deles. Então, eles resolveram boicotar. Tá sério? Então, nós saímos da reunião, né? A gente estava em Copacabana. Aí, vamos para a praia, né? O nosso voo só era meia-noite, né? Aí fomos pra praia. Aí começamos a conversar, tomando uma cerveja, né? O negócio só fechou assim, na cerveja. Na cerveja, né? Aí eu disse, o Helder, eu tive uma ideia. Rumo aos Estados Unidos. O Helder, rapaz, tu endoidou agora. Eu disse, rapaz, ó, presta atenção. Eu tenho um amigo que estudou comigo lá na EPICAR, que é o Marcos Bruno Vitoriano de Azevedo, e ele está morando nos Estados Unidos. Então, amanhã eu ligo para ele, para ver se ele consegue arranjar alguma empresa que dê o suporte técnico. Você tem ideia, na época não tinha nem nas normas brasileiras a cordoalha engraxada. Sim. Então, aí com isso aí, a gente tava na quarta cerveja, já estava cheio de obras. Então, existia no Brasil a cordoalha aderente, mas não existia a cordoalha engraxada. Só existia fora do Brasil. Só existia nos Estados Unidos, que ele bolou todo o processo. Aí eu voltando, né? Eu voltei para o Fortaleza, né? E no outro dia eu comecei a ligar para o mundo. Eu sei, uns 15 dias depois, eu disse, rapaz, eu consegui a empresa que é a empresa mais bem conceituada nos Estados Unidos, que é a DAP Corporation, do Bijan Lame.
e me deu o fax dele, né? Naquela época não era fax. Conseguiu o contato do cara. Do cara. Tá? Aí redigimos, certo? O fax e enviamos. Não deu assim 25 minutos. Aí veio a resposta. A resposta dele dizia o seguinte, que ele tinha parceria com 55 países do mundo, o Brasil ia ser os 56. Aí, isso ele já estava mais ou menos no final de novembro, né? Isso nós fomos no final de outubro para lá, né? Aí ele marcou assim, não, vamos marcar no dia 2 de dezembro. Não, 2 de janeiro de 1997, certo? Marcou, nós fomos lá. Aí o Ricardo Brito, que é outro calculista também, viajou com a gente, certo? E lá nós pegamos toda a parte, né? Essa parte técnica, né? Eu fui nas obras, trabalhar como operador para aprender a fazer, certo? E eu já tinha uma bagagem muito grande, né? Eu fui estagiário do 4º ano de engenharia, 4º, 5º, toquei até 84, eu toquei muita obra, certo? E tinha o pré-moldado, eu sempre estava à frente, né? E com isso aí eu digo, eu me garanto, eu dou o meu jeito, certo? E voltando ao Brasil, né? Aí tinham 2 obras que estavam... E lá você ficou por lá, você... mais para ver como é que pra fazia. ver, Porque entender. se eu tivesse só olhado só na parte, né, do papel, né? Na Não hora ia do ser a mesma coisa, na hora de mesma coisa. executar. Aí quando nós retornamos ao Brasil, né? O Ricardo Brito ainda ficou mais uma temporada por lá, certo? Quando nós voltamos ao Brasil, tinham 2 obras que estavam pedindo, pelo amor de Deus, que protendesse elas. Que era o Yacht Plaza e a Torre Santos-Dumont. Por quê? A Torre Santos-Dumont, cada laje tinha aproximadamente 12 metros por 12,50. É um vão muito grande para concreto armado. Faz, mas vai gastar muito concreto, muito aço, certo? E o Yacht Plaza, certo? Naquela época, ele tinha problema de altura por causa do farol, limite de altura. E o caso da proteção, para você ter ideia, por exemplo, eu tenho uma viga de concreto armado, um vão de 7 metros, a altura da viga é 10% do vão, é 70 centímetros. Quando eu coloco a cordoalha, eu consigo reduzir de 10% para 3%. Então, eu consigo vencer esse vão com 21 centímetros. Então, eu consigo embutir a viga na laje. Então, se fizesse assim, ele conseguia ganhar um andar. E o andar ali da beira-mar é muita coisa, né? Com certeza. O Helder era o calculista, certo? Eu já vinha dos pré-moldados fazendo diferente. Eu já tinha o pessoal já confiava, né? De certa forma, em mim, embora ainda sendo muito novo, né? Uhum. E nessa época você já tinha vendido a sua empresa de pré-moldados? Já, quando eu fui para proteção, foi tudo ou nada. Se não tudo ou nada. Aí eu sempre brincava com ela, rapaz, se em dezembro tu me arranja um emprego lá na Real. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Mas outra perguntinha que eu vou fazer. Só pra gente não perder essa linha de raciocínio. Essa sua ideia, você saiu do pré-moldado e foi para apostar na proteção, foi falar no Rio de Janeiro, mas isso se deu pelo quê? Assim, o que foi o destrave? É o seguinte, o pré-moldado, certo? Como são peças mais pesadas, eu estava limitado a 500 quilômetros. Eu não tenho condições de mandar uma obra daqui para Recife. Você não conseguia escalar. Não conseguia escalar. E na cordoalha engraxada, eu vi a oportunidade porque você faz na obra, certo? Mas assim, essa cordoalha engraxada, você tinha já visto isso ou você inventou na sua cabeça? Não, apenas ele falou e eu fui lá, eu vi. Entendi. Eu vi lá no dia lá da apresentação lá com o Eugênio Caldura. Entendi. Aí tu viu e ficou, cara, isso aqui tem que dar certo. Tem que dar certo. Né? Tá, entendi. Aí apostou tudo, todas as suas fichas lá. Apostei todas as fichas nela. Entendi. E agora tudo que nós fizemos foi com muita responsabilidade, sim, claro. estudando. Aí teve a Reata Torre de Santos-Dumont, né? Foi a primeira obra do Brasil a usar o cordoalha engraxada. Então, na época a Celó, né? Ainda eu tinha de ver, costurar como é que eu ia comprar a cordoalha, né? Quando eu liguei para lá, né? Já disse que já tinha 2 obras, estava precisando de 70 toneladas. Caraca, meu irmão. A pergunta, como é que você fez para calcular isso? Não, o Helder, né? O Bigelame, ele tinha um software. Ele tinha um software que já calculava, sim. Já calculava e deu Entendi. toda, né? Foi estudar, né? Pronto. E aí, na época, não tinha na norma brasileira. Então, foi feito tudo pela norma americana. Pela norma americana, isso que eu ia perguntar. Foi tudo feito pela norma americana. Então, aí a Reata Santos-Dumont passa a ser o primeiro prédio do Brasil a usar a cordoalha engraxada. E a partir daí, nós tivemos a oportunidade
de muita gente querendo conhecer, certo? Eu conto sempre duas coisas interessantes. Isso em 97, mais ou menos em junho de 97, a gente estava executando as primeiras obras, certo? Sim. Só você ter ideia, em 98, certo? A revista Empreiteira anunciava que a maior obra do Brasil de protendido era o Hotel Blue Tree em Brasília, que estava sendo executado pela empresa cearense. Então, em 98, eu já tinha a maior obra do Brasil. Caraca. E quando eu comecei, né? O começo tudo é muito difícil, né? Então, quando eu fui aos Estados Unidos, como eu tinha vendido a minha parte, eu comprei 2 equipamentos, já comprei acessórios, já vim no tudo ou nada. Sim. Quando eu fui a Brasília para fechar essa obra, certo? Eu já tinha 4 equipamentos, já tinha dobrado a minha frota, certo? A passagem eu comprei financiada. Na reunião lá da obra, a parte técnica estava muito tranquilo, certo? Mas na hora de finalizar, para bater o martelo, aí o coordenador disse, vem cá, quantos equipamentos você tem, né? Porque você vai fazer a maior obra do Brasil. Né? Aí eu pensei assim, ó, se eu disser que eu tenho 4 equipamentos, pronto, ele bota para fora na hora. Com certeza. Aí eu disse, não é problema, tenho 28. Gente, ele não colocou ao quadrado, não. Ele multiplicou várias vezes aquilo ali. Só 7 vezes mais. Só 7 vezes mais. Aí eu sei o seguinte, aí então tá fechado, tá tranquilo. Você manda quando? Manda uns 10 logo pra cá, só tem 4. Só tem 4, mas eu mando 10. Aí você chegando em Fortaleza, cheque pré-datado, dinheiro emprestado, né? E fizemos a obra. E outra coisa interessante é o seguinte, quando nós começamos essas primeiras obras, certo? O pessoal de São Paulo ele não sabia que nós estávamos fazendo, ainda era segredo porque eles tinham feito um acordo, né? Sim. Então, aí saiu a primeira obra de São Paulo. Eu já tinha umas 6 obras aqui. Era uma laje, era uma obra só de 2 lajes de uma empresa dessa de telecomunicações, certo? E tudo eu queria ver. Para mim, tudo era novidade. Aí eu combinei com o pessoal da Celó para, na véspera, eu queria ir lá na obra para conhecer. Certo. E, realmente, eu cheguei lá. Na véspera, tinha um funcionário lá, certo? Que me levou na obra e disse, você não diga nada, você diga que é consultor, não vai dizer que você está fazendo obra no Ceará, não. Eu disse, perfeitamente, né? Aí eu cheguei lá e dei a maior sorte que encontrei com o Carlos Leal, que era um calculista, lá, que ele é até português, né? Já morava em São Paulo há mais de 20 anos, e ele foi para os Estados Unidos aprender a calcular, e fez essa obra, né? E quem estava executando a obra, essa é a empresa que nós tivemos com ele no Rio de Janeiro, certo? Aí chegamos lá na obra, eu comecei a conversar com ele, né? E aí ele chegou, olhou, e isso aqui e tal. Ele olhou para mim, rapaz, você entende, né? Eu disse, não, rapaz, porque eu gosto de ler muito, né? E ele disse, não, rapaz, porque essas empresas estão botando a maior dificuldade, essa máquina da Rafael já estava botando dificuldade, que ele não queria que o sistema emplacasse. Sim. Aí ele chegou para mim depois, assim, finalmente, aí me deu o cartão dele, se você quiser eu vou calcular uma obra para você, né? Irado. Aí ele disse, ó, pra você ter ideia, essa obra aqui é a primeira obra do Brasil a usar isso. E eu doido para dizer não, pai. Eu já fiz, rapaz, eu já fiz acorde. Até é obra, né? Aí quando eu chego no hotel, eu peguei o cartão dele e liguei para ele. Disse, rapaz, é o seguinte, se tu disser que eu disse, eu digo que é mentira. Né? Porque a Ceará já tem 7 obras. É mesmo, tá aí, anotou meu telefone. Aí um dia, uns 2 meses, 3 meses depois, eu entro no escritório e tinha lá um recado, eu ligar para o doutor Carlos Leal em São Paulo. Aí eu liguei. Aí, nessa época, só tinha 2, ele não tinha uns 4 equipamentos. Isso foi antes de 98. Tá, tu só tinha 2 equipamentos. Aí o Carlos Leal, quando eu liguei para ele, disse, caracas, eu estou precisando da sua ajuda. Aí eu disse, rapaz, que isso eu para lhe ajudar? Pai, nós estamos na Rua Bahia, em Higienópolis. A forma está pronta, a codolha está aqui e o dono não consegue fechar a obra. Eles queriam implantar o sistema antigo, mesmo perdendo dinheiro, né? Para evitar que a codolha engraxada fosse para frente. E quem vem fazer essa obra é você. Aí eu disse, rapaz, eu vou. Eu sou meio doido. Aí eu tinha 2 equipamentos, né? Quem tem 2... Quem tem 2 tem 2. Um, né? Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nada. Aí eu deixei um aqui, levei outro para São Paulo, né? Chegamos lá, ele assinou o contrato, fui de avião, levei as peças de avião, e fomos lá, montamos a primeira laje, né? Aí foi rápido a montagem da primeira, estava quase tudo pronto, a forma pronta. Aí quando nós estávamos montando a segunda, chegou o pessoal de São Paulo.
Quando chegou lá, tomaram um susto. Aí disse, quem tá fazendo essa obra? Aí foi que Aí tu se lascou. escondeu. Não, não. Aí os caras disseram, é um cearense, viu? Vixe, Maria, é um cabeça chata. É Aí um eu cearense sei, cabeça eu sei chata. que na época ele me ligaram dizendo que ia abrir um processo contra mim, né? Eu disse, rapaz, você quer o meu crédito, tudinho, né? E aí começou, né? Aí a partir daí começou a sair obra, né? E O pessoal começa vindo a aqui, falar e aí tal. o pessoal vinha aqui, tudinho. Mas eu podia ter me acomodado nessa só com a proteção. Perfeito. Aí foi que eu fiz, né? Ora, a grande vantagem da proteção é que os tetos na sua parte feroz são todos planos, lisos. Sim, Que o grande problema de estrutura é a viga. isso. Porque você vem, Você tem que fazer tem aquela... e ainda tem a viga, aí você tem que fazer... aquela caixa de madeira e Isso. tudo, certo? Que demora muito mais. Demora muito mais. Aí eu digo, ó, nós temos a oportunidade, já que as lajes são planas, de industrializar uma forma. Aí na época tinha a Mills, que era uma empresa muito grande. Sim. Ainda eu tentei conversar com ele, mas nenhum quis inovar. Eu disse, eu vou fazer. E tive sorte também que entrei no plástico, certo? Então nós começamos a desenvolver a parte de cimbramento, que precisa usar muito madeira, e nós desenvolvemos um Lego, certo? As nossas peças são todas de encaixe e criamos processos. Porque eu digo o seguinte, a produtividade não é responsabilidade da mão de obra, e sim dos seus processos. E sim, dos seus Se processos. não tiver processo, esquece. Aí começamos a modular, ó, a laje tem que ser muito de 80, as faixas tem que ser muito de 40. Aí fizemos as peças plásticas de 40 centímetros, então a faixa pode ser 40, 80, e as peças tudo de encaixe. Não, perfeito. Eu vou pegar só essa sua frase aqui, e aqui dá até um corte, tá, produção? Presta atenção. Aqui, para quem estava aqui agora, para quem entrou agora, e para quem já estava acompanhando, eu quero fazer um overview de tudo que a gente acabou de ver até agora. Caracas, ele começou lá atrás. Ele ainda começou a empreender quando ele estava na faculdade. E não foi empreender na engenharia civil. Foi empreender quando ele estava ainda precisando de dinheiro, porque a família dele estava passando por uma crise, e ele resolveu empreender. Com o que ele empreendeu, Marília? Ele empreendeu com coisa sofisticada, bonita. Não. Na verdade, ele empreendeu vendendo banana. Ele começou vendendo banana, viu que a venda de banana seria uma coisa normal, que todo mundo fazia, e decidiu entender qual era a dor do cliente dele. Qual era a dor do cliente dele ele vendendo banana? Presta atenção para você aprender isso aqui. Era porque as bananas estavam vindo tudo estragadas. Não tinha qualidade nenhuma. Então, o que ele fez nesse momento? Ele entendeu isso, começou a inovar em relação a isso, aí fez a climatizada. Banana climatizada. Banana climatizada. Então, o que ele fez? Ele investiu na qualidade do produto dele, ou seja, lá atrás... Época de quando? Quando é que foi isso? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Hoje você tem quantos anos? Desculpa aí a delicadeza. Eu vou fazer 67. Vai fazer 67. Então, quando ele tinha 19 anos, ele entendeu que ele precisava saber sobre a dor do cliente dele, para aí sim ele conseguir faturar bem na banana. Ainda na banana. Então, ele inovou ainda na banana, ele empreendeu ainda na banana e depois, fazendo a faculdade dele de engenharia civil, ele começou a empreender também com um pré-moldado. E o que isso me diz, tá? Me diz, a primeira coisa, você precisa inovar. Quem não inova vai sempre ficar parado no mercado. Tem que fazer diferente. Tem que fazer diferente. Segunda coisa, você tem que entender qual é o problema. Qual que é o problema da sua clientela? Então, você tem que entender qual é esse problema para as pessoas, de fato, comprarem seu produto. E, além disso, passando nesse meio tempo, né, que ele abriu a empresa dele de pré-moldados e depois disso ele foi para inovar na proteção, o que isso me diz para mim? E eu quero que isso lhe ensine também. Isso me diz o seguinte, você precisa ter resiliência. Quantos não você recebeu antes de dar certo? Muito, né? Muitos não. Então, você precisa ter resiliência. Às vezes, as pessoas chegam pra mim, Caracas, e falam assim, Marília, eu já recebi 2 nãos, eu tô com medo. Gente, eu recebi mais de 50 nãos. Quando o pessoal diz que não dá certo, é porque você tá no caminho certo. Cara, essa frase foi perfeita. Quando o pessoal diz que não dá certo, é porque você tá no caminho certo. As pessoas têm medo de você crescer. Como ele falou, como o Caracas falou, tinha uma empresa querendo sabotar ele. Por quê? Porque sabia que se ele desse certo, ele ia emplacar, que de fato foi o que aconteceu. Então, eu queria só fazer esse adendo disso aqui, né, pra gente conseguir adentrar, pra eu adentrar vocês também sobre isso, pra vocês entenderem a importância de você ter a resiliência. E uma palavra que eu uso muito também, Caracas, é o protagonismo.
Pra gente ter o protagonismo na nossa vida. De, assim, entender o que tá acontecendo, entender e colocar essa responsabilidade pra você. O Caracas não sentou, chorou e ficou, meu Deus, tem uma empresa que quer me sabotar, eu vou chorar. Você fez isso, Caracas? Ou você foi pra cima com tudo? Foi pra cima. Exatamente. Então, eu queria só deixar esse parêntese aqui pra vocês. Caracas vai explicar um pouco mais. Não se preocupem, que eu sei que eu tô vendo aqui o chat de vocês, tá? Eu sei que vocês estão gostando, eu sei que vocês estão querendo mais conteúdo e a gente vai dar. Então, assim, por mais que seja difícil, vocês precisam ter resiliência e vocês precisam ir lá e persistir pra conseguir realizar. Pode continuar aí, Caracas. Eu fiz uma coisa com mais ou menos 7 anos de idade, quando eu morava em Guaramiranga, né? Que naquela época você comprava o querosene em lata. Aí o pessoal jogava a lata. Eu digo, vou botar uma fábrica de apanhador de lixo. Sério? Na época, a minha família via a situação financeira muito boa, né? Aham. Mas vamos lá. Aí eu digo o seguinte, agora tudo que você faz, para ser nova, você para banana, eu só lavei e acomodei. Exato. Outros podiam ter feito. Exato. Você ter ideia, o Henry Ford, né? Quando ele botou a indústria automobilística dele, né? Ele queria inovar, queria fazer diferente. Contratou os maiores engenheiros, mas não conseguia, né? Aí, antes ele montou aquela linha de montagem, né? Antes da linha de montagem, né? Um carro custava $850 e levava 12 horas para montar. Quando ele criou a linha de montagem, ele reduziu para 93 minutos e o custo para $280. Sabe de onde foi que ele tirou a ideia? Onde? No açougue. Ele chegou no açougue e viu o cara matando um boi. Aí o primeiro tira o couro, o outro tirava isso, aí ele começou a observar, vou fazer isso na minha indústria automobilística. Ele estava com os melhores engenheiros, né, naquela época. E não conseguiu. E não conseguiu, de uma simples observação. Mas é isso. Às vezes as pessoas acham que inovação é algo incremental, algo nunca já visto. Coisa simples. Cara, às vezes inovação é a coisa que tá ali, ó, no seu olho, e você só precisa trazer aquilo ali pra sua realidade. É só ter foco e observar. É só ter foco e observar. E trazendo o seu exemplo de vida, porque de fato, assim, gente, é um case de sucesso. Você é um case de sucesso, a Impacto é um case de sucesso, porque é uma das maiores empresas que a gente tem aqui, e é uma das maiores empresas que a gente tem, e é uma da maior empresa que a gente tem de proteção, porque de fato foi o pioneiro. Ele trouxe dos Estados Unidos pra cá. A pessoa chega pra ele e fala assim, não, Caracas, não dá certo porque aqui não tem. Não tem problema não, eu vou lá pra fora e vou buscar. Eu vou lá pra fora, mesmo que eu não tenha dinheiro, e vou fazer, porque ele queria aquilo ali. Não é só você ter amor, você precisa ter obsessão por aquilo. E na época você vê que isso não vai dar certo, né? Não vai dar certo, sim. E aí, só para você ter ideia, em 97, eu fui aos Estados Unidos trazer todo o processo de proteção. E agora eu estou voltando, que eu consegui melhorar todo o processo. Porque o cabo, né? Você vê o nosso simples besta, né? O cabo, ele tem um traçado parabólico dentro da estrutura, certo? Então, você concretou a laje. 4 dias depois que você tensiona, ele já está envolvido pelaquela massa de concreto. Aí ele quer retificar. Só que ele não retifica porque ele tá envolvido pela essa massa de concreto. Ele cria um carregamento negativo que eu neutralizo o peso próprio do concreto e parte do revestimento é alvenaria. Eu alivio a estrutura. Por isso que as estruturas são esbeltas. Exatamente. Por isso que a gente consegue, é possível, a gente diminuir essa espessura. Mas por causa disso. Mas o problema é na hora de montar. Que aí você tem que pegar o projeto, marcar de giz, aqui a altura tem que ser 12, 15, né? E dá um maior trabalho. Aí um dia eu estava na Frangolândia, certo? Olha só, gente. Não, escuta essa história que eu já escutei e eu quero que vocês escutem. Vai. Aí eu estava na Frangolândia e comecei a observar que a validade do ovo vem no ovo. Eu digo, se o cara consegue marcar um ovo, por que eu não consigo botar o projeto no cabo, já que ele é plastificado? Gente, veio do ovo essa ideia dele. Aí aqui, ó, por exemplo, aqui está dizendo que a altura aqui é 14, aqui a altura é 12, aqui a altura é 8. E desenvolvemos... Olha que bacana. Eu acho que não vai dar para vocês verem, mas aqui, gente, ele escreve, ó, altura 14, altura 12... e a altura 8. Prestem atenção. Isso daqui, ele teve a ideia, teve a inovação através de um ovo. De um ovo, Aí fica a prova de burrice, né? Antes de ter a pessoa com a treina. A prova de burrice, bom demais. Agora, aí o que é que acontece? Primeira dificuldade. Aí nós compramos uma datadora de ovo. A primeira dificuldade é que ela só datava distâncias constantes. Entendi. Certo?
E o nosso não é variável. A cada Sim. 40 centímetros, 30, 70, 70. Aí nós tivemos de mudar todo o software dessa datadora de ovo, certo? Para poder dar certo. Aí depois de feito, você observa que nós temos duas faces, né, marcadas. A datadora de ovo só marcava uma face. Aí veio a dificuldade, né? Depois porque que coloca... porque às vezes você montava, ela ficava para baixo, você não via. Entendi. Aí fomos pesquisar, aí encontramos na França uma datadora, uma impressora que marcava as 3 faces. Aí compramos, certo? Aí veio a outra dificuldade, isso tudo em francês, né? Só marcava distâncias constantes, certo? Aí fomos lá, mudamos, certo? E depois aí ela marcava as 3 faces. Depois nós fomos observar que só 2 resolvia. Aí criamos, certo? Essas peças que elas também vêm numeradas. Então, aqui a altura é 8. Eu vou bem aqui, ó. Aqui a altura é 8. Eu boto 8, certo? Aí boto aqui e só fecha. Pronto, acabou. E outra coisa, não preciso mais amarrar com arame. Cara, eu vou levar isso aqui pra minha obra, tá? Porque a gente tem um problemaço lá. Porque, assim, gente, eu fechei com Caracas e a gente faz um radier pro atendido lá. E aí, o que acontece? A gente precisa colocar isso aqui e a gente coloca um espaçador. E depois do espaçador, a gente vem ponteando esses cabos. Ele tá trazendo uma invenção aqui, uma inovação que eu adorei. Já vem toda pronta, é só você colocar. Não, aí é o seguinte, depois que você monta, certo? Depois você tem de vir com a treina e conferir tudo. Aí foi o que nós fizemos. Nós colocamos o código de barra na peça e desenvolvemos um aplicativo. Aí depois que você monta, você pega o seu celular e confere. Ele vai, desenha os gráficos, desenha tudo. Só que nos Estados Unidos é feito tudo manual. Nos Estados Unidos, nem a empresa de proteção, nem a construtora pode validar a conferência. É um terceiro. Ah, é? É, um terceiro. Uau, não sabia não. Bacana. Aí o que é que nós estamos fazendo? Aí eu pedi o Resiste Patente no Brasil e nos Estados Unidos. Então, em 97, né, você vê que nós fomos aos Estados Unidos, né? Em busca de inovação. Da inovação. E agora nós estamos voltando, melhorando todo o processo dele, baseado numa observação de um ovo. E a primeira patente que eu consegui no banheiro. Como assim, Caracas? Explica pra gente. Você tem os pré-moldados, né? Eu falei que eu vinha da fábrica de pré-moldado. E tem, entre um perfil e outro, você coloca um tijolo cerâmico, né? Ou uma peça de isopor. Sim. E você concreta. Só que essa peça de isopor e o tijolo cerâmico, certo? Ela não tem função estrutural nenhuma. É só para quando eu jogar o concreto não cair. E é complicado porque essas peças são frágeis. Aí você tem de botar um perfil a cada 40 centímetros. Você gasta muito perfil, certo? Aí eu digo, olha, eu já estou no plástico, vou fazer uma peça plástica que eu coloco lá e depois de concretar eu tiro, né? Porque não tem nada mais barato que o vazio. Mas a complicação era como eu ia colocar essa peça e deixar lá até concretar. E eu passei 7 meses lavando que nada resolvia. Aí um dia eu entrei no banheiro e puxei o papel higiênico com tanta força que caiu aquela haste que segura o papel higiênico. Sim. Que ela tem uma mola e 2 pinos. Aí quando caiu na minha frente, resolveu o meu problema. Eu peguei essa peça plástica, aí fiz um furo numa extremidade e no outro. Fiz aquela peça metálica. Muito bom. Aí concreta, aí no outro dia você tira. Muito bom. Muito bom, muito bom. Quer dizer, eu quero dizer assim, tudo assim que nós fizemos foi coisa simples. Certo? Mas eu lhe digo o seguinte, eu rodei já esse país todo, né? E a 98% não quer mudar. Não quer mudar, né? E eu sempre digo, ó, quem anda pelo caminho traçado só chega até onde os outros foram. Perfeita. Certo? Essa frase é perfeita. E isso é uma dificuldade que as pessoas têm, elas me falam também. De tipo assim, Marília, como é que eu vou... Eu tenho uma inovação, como é que eu vou apresentar isso pro meu cliente? Aí desistem. Só que não pode. Assim, por mais que as pessoas tenham essa resistência, você tem que ver qual é a forma de você apresentar. A minha pergunta é, quando foi para você apresentar essa inovação, onde é que você viu que era a dor do seu cliente? Que assim, ó, o seu cliente não vai fazer só porque, gente, é bonita, é uma novidade, legal, bem bonitinho. Não. Ele vai fazer por quê? Não, ele só vai fazer se mexer no bolso dele. Exato. Perfeito. Se não mexer, não adianta. E eu sempre digo assim, inovação e invenção são duas coisas. Inovação é uma invenção que tem nota fiscal. Se não tiver nota fiscal, não adianta. É uma invenção, vai ficar no campo da invenção. Tá certo?
É assim, tudo que... E outra coisa, hoje nós temos 18 patentes. O Ceará tem em torno de 50 patentes hoje. 18 são nossas, nós temos mais 17 em andamento. Gente, não, pera, calma. Tu tem quantas patentes? Registrada hoje, 18. 18 patentes. Você sabe o que é isso? Ele teve 18 inovações de dispositivos no meio desse Brasil aqui. É muita coisa, cara. E tem mais 17 em andamento, né? Praticamente. 17 em andamento. Isso aqui já tá patenteado? Não, esse aqui ainda é um pedido de patente. É um pedido ainda de não patente. virou patente, tá certo? Mas eu digo assim, e outra coisa, se eu tivesse me acomodado, eu podia ter me acomodado só na cordoalha engraxada, Claro. que eu já era, mas eu Você já é uma resolvi ir além, referência. eu fui além, não, vamos melhorar. E há uns 5 anos atrás, eu resolvi fazer tudo diferente. No Brasil, a cultura do Brasil, nas estruturas de concreto, é calcular viga e laje. O americano, ele faz aquela laje maciça e calcula tudo como laje. Sim. E no Brasil tem a cultura da laje nervurada. Sim. Hoje eu vou mudar a laje nervurada. Certo? Se o pessoal gosta de laje nervurada, então vamos mudar a laje nervurada. Vamos lá, vamos lá. Aí nós fizemos o quê? Nós fizemos a evolução da laje nervurada. Aí nós passamos a tratar tudo como laje. Certo? E, para isso, foi mais ou menos 2 anos e meio estudando. Porque nós tivemos que mudar os tamanhos das caixas, a altura de caixa, tivemos que fazer N coisas para ficar tudo dentro da norma, tá certo? Aí foi que o resultado disso, você pega uma obra, né, com esse conceito, né? Aqui é só mostrar para vocês, ó, com esse conceito, certo? Onde, por exemplo, onde tem as vigas, né? Que seria as vigas. mais vigas. Não é como laje, mas é como se fosse as vigas, não tem mais estribo. Sim. E não tem a tela em cima das caixas mais, certo? E você reduz bastante a taxa de aço, entendeu? E isso aí, quer dizer, isso aí nós fizemos a primeira obra. O nome disso é o sistema PAV Plus. PAV Plus, que é o PAV Plus, é a evolução da laje nervurada. Porque foi feita a laje nervurada, vinha 35 anos, laje. Não, eu vou fazer um conceito mais amplo, tá entendendo? E só para você ter ideia, nós fizemos a primeira obra da Coigma. Eu me lembro, na hora de... Então, nessa daqui, nesse sistema aqui que você fez, esse aqui já está patenteado? Tá o pedido de patente ainda. Já tá o pedido de patente. Não virou patente ainda. Esse daqui, você já fez a sua primeira obra. Como é que foi essa A primeira obra, né, era da Coigma, né? Eu me lembro, na hora de concretar a laje, né? Olhou para mim assim, rapaz, será que vai dar certo? Tem muito pouco Não ar. acredito, não. Rapaz, esse negócio vai cair. Cadê o aço daqui? Cadê o aço? Eu disse, rapaz, tenha fé em Deus, né? Mas eu digo assim, nós temos tudo com responsabilidade. Tenha fé em Deus. Mas eu digo assim, brincando, né? Sim. Aí, por exemplo, tem uma obra que nós fizemos ali, né? Uma obra grande, certo? E o mestre tem 78 anos, né? No PAV, aí quando um dia eu estava concretando, o mestre olhou para mim, doutor, acho que isso não vai dar certo, não. Não acredito, não. Aí nós estamos fazendo a obra do Apivida, lá em Recife. Uhum. Aí eles estavam começando a concretar, chegou a fiscalização. Ixi, a fiscalização disse, tá Aí errado. mandou parar a obra. Aí pediram todas as plantas de armadura para conferir. Aí ligaram, não pode estar faltando aço, foi uma novela, tá certo? Mas eu digo assim, agora, hoje, né, tipo esse aqui, certo? Tipo o PAV Plus, nós temos obra de Santa Catarina a Manaus, certo? A MRV agora adotou. Massa. E feito tudo, né? Quer dizer, uma invenção. Por exemplo, eu estar lá em Santa Catarina fazendo obra diferente, eu só estou conseguindo porque fizemos diferente. Sim. Certo? Totalmente diferente. E aí lançamos esse ano a versão 2.0, certo? Porque o que é que acontece? Você vê como é uma besteira, né? É uma besteira. Mas uma besteira simples, certo? O que é a versão 2.0. A cordoalha engraxada, eu falei para você que ele tem um traçado parabólico. E ele tende a ficar reto. E a eficiência dele é diretamente proporcional à flecha. Por exemplo, você vai tirar um pneu do carro. Aí tá apertado, você bota uma mão de força. Sim, para você aumentar essa área. Então, a cordoalha é a mesma coisa. Se você aumentasse essa intensidade dele, eu ganharia mais eficiência. Mas as lajes são planas, né? Então, por exemplo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Se a laje é plana? Então eu vou rebaixar as faixas. Mas na hora que eu rebaixar a faixa, eu vou perder a eficiência dela. Aí foi que nós bolamos. Nós bolamos um plasterite que ele tem uma canaleta no centro dele. Aí eu só coloco só onde a cordoalha vai mergulhar, só no meio da viga.
Aí eu venho botando uma peça plana, certo? Quando chega no meio da viga, eu boto essa que tem uma canaleta. Aí eu aumento a excensidade de 8 centímetros. No caso do alai de 20 centímetros, eu ganho 40% de cordoalha. É. Tá É entendendo? muita coisa. Mas só você ver, é o nosso... É uma bobeira. Uma bobeira, certo? Mas esse também eu pedi a patente. Tá certíssimo. Tá certo? Então, eu só fiz aumentar, e sem mudar a eficiência da forma, tá entendendo? Hoje mesmo eu estava no escritório com o Lucas, né? O Lucas é um dos engenheiros nossos que gosta, né? Que gosta de pensar. Aí eu estava hoje com ele, né? Essa semana eu bolei 2 coisas simples, né? Que vai dar uma eficiência muito grande no nosso cimbramento. Mas coisas simples, tá entendendo? Agora, na realidade, Zé, hoje eu estava de mão, a manhã toda lá no distrito das injeções, eu vou lá na obra e mexo e vibro. O que eu faço, eu gosto, tá entendendo? E tem muita coisa ainda, né? Que pode ser feito, que vai ser feito. E você vê o seguinte, nos momentos de crise, em 2015 começou a crise. Aí foi que eu fui, a maioria retraiu, né? Segurou. Aí eu avancei. Aí Porque eu passei, sabia que depois ia vir. aí eu passei agora, assim, os melhores momentos nossos, assim, o Pavi Plus veio na crise, Canaleta, né? Veio muita coisa durante a crise. Então, na crise, eu resolvi acelerar. Vai ser o momento que essa crise... Olha a visão, gente. Olha a visão. A crise não pode perdurar, né? E outra coisa, o Brasil, que eu digo para esse jovem, que o Brasil está condenado a dar certo. O Brasil está condenado a dar certo. Vocês estão entendendo isso aí? Para você que quer desistir, que acha, o Brasil não vai dar certo, eu vou para fora. Gente, o Caracas está dizendo, o Brasil está condenado a dar certo. Tá, não tem como dar zebra. Não tem como não dar. Eu chego às vezes no história, rapaz, se der zebra, eu vou vender banana de novo. Não tem problema. Vai ser trabalhoso, né? É isso mesmo. Mas assim, isso é extremamente importante. Por quê? Porque o empreendedorismo, e você saber a hora certa de você ir, de você olhar, de você estudar, porque você falou o quê, Marília? Sempre foi tudo muito estudado. Então, assim, o estudo, gente, de fato, é o que vai fazer você conseguir realizar as suas coisas. Se você não tiver o conhecimento em determinado assunto, não adianta. Você pode ser o maior vendedor, o melhor vendedor. O Caracas podia ser o melhor vendedor do mundo. Se ele não tivesse conhecimento, não ia rodar. Só funciona se tiver conhecimento e experiência. Aí eu chego para essa meninada e digo o seguinte, que às vezes essa meninada, esse pessoal mais novo, acha que vale a experiência. Eu digo, a experiência não resolve. A experiência é essencial, mas não resolve. Aí eu dou exemplo, né? Um dia, num copo, né? Cheio de leite, caíram 2 moscas. Aí uma se afogou e morreu outra. A outra bateu tantas asas que o leite talhou, ela escapou. 3 meses depois, essa que escapou caiu no copo d'água, junto com outra. E tinha um canudo no copo. Outro, não, pai, vamos pelo canudo. Outro, não, é só bater as asas que resolve. Aí morreu porque... Batendo asa. Porque a água não se comporta. Ela tinha a experiência, mas não tinha o conhecimento. E outra coisa, é importante também para esses jovens, certo? Que existem os bens tangíveis e os bens intangíveis. Os bens tangíveis é baseado em dinheiro. Sim. Bens, certo? Então, por exemplo, você pode estar na pior igual na Mega Sena, né? Quinta-feira eu estava vendo hoje no jornal, vai dar 110 milhões, né? Eu tenho até medo de jogar, que não vai dar mais vontade de trabalhar. Até parece, gente. Ele tava falando que tá estudando de novo agora. Eu falei, rapaz, não tem como não. Aí os bens intangíveis é baseado em conhecimento e relacionamento. Porque eu conheço pessoas fantásticas, altamente assim, gostam de inventar tudo, mas não tem relacionamento. Se você não tem relacionamento, você não vai para canto nenhum, você vai para a roça. Entendeu? Então, o relacionamento você tem de ter, senão não vai dar certo. Porque é tudo feito por pessoas. Assim. Por pessoa, não tem como você crescer sozinho. Então, o que eu sempre falo também para as pessoas que me acompanham é network. Que nada mais é o relacionamento do que o network. Que o pessoal fala agora. O que é isso? É você conversar, você ter esse relacionamento. Poxa, se o Caracas não tivesse as pessoas que estavam do lado dele, ajudando, apoiando o Helder, as pessoas que apoiavam, você talvez não conseguiria hoje, entendeu? Aprenda com quem sabe. É melhor feito que perfeito e faça negócio com quem tem dinheiro. Senão vai todo mundo pra roça. Essa foi boa. Eu ainda vou te dizer mais, tá, gente? Esse feito é melhor do que perfeito é uma das frases que me motivaram a iniciar toda a minha carreira, assim. Eu sempre falei porque o que acontece, quando eu vou fazer entrevista, por exemplo, Caracas, o pessoal fala assim, eu chego pro pessoal e falo assim, cara, qual que é o seu defeito? Aí a pessoa não quer falar o defeito real, aí fala o quê? Não, eu sou perfeccionista. Mas, gente, isso é tão ruim.
Sério mesmo, assim. É tão ruim você ser perfeccionista. Por quê? Porque isso é uma desculpa pra você não fazer. Não, e outra coisa, quando você vai fazer coisa diferente, você está andando no tempo que você não conhece. Então eu digo pro meu pessoal, rapaz, vamos fazer e depois nós vamos Ajustando. vamos calibrando. Porque na prática, a gente vai conseguir ajustar. Vai ajustar, tranquilo. Porque a gente vai entender a necessidade, a gente vai melhorando nosso produto, a gente vai melhorando, mas a gente já vai ganhando dinheiro. Entendi. Agora eu estou dizendo assim, também, sempre se eu chegar para você hoje e dizer que tudo que eu fiz deu certo, eu estou mentindo. Não, e não é assim. A vida de empreendedor não é tem assim. coisas que dão certo, tem coisas que dão erradas, mas você também vai aprendendo com erro. Agora só que tem um problema. Você tem de acertar mais do que errar, senão quebra, né? Exatamente. E o que eu falo também, Caracas, é que o oposto de sucesso não é o fracasso. É quando você tá na inércia. Porque, gente, quando você fracassa, quando você deixa alguma coisa, você tá aprendendo. Você tá usando aquilo ali de escada pra você cada dia mais crescer, aprender, levar aquilo como conhecimento e chegar no sucesso. É isso que eu falei, assim, você não recebeu o primeiro sim. Você chegou pra apresentar bonitinho lá, com as suas coisas debaixo do braço. O pessoal falou, o que esse cara quer? Você não, é um sai doido, daí, né? você é um doido. E ele continuou. Então, se ele tivesse desistido no primeiro não, no primeiro fracasso que ele teve, ele hoje não estaria aqui. E é extremamente importante a gente sentar, vocês que estão aí assistindo, vocês estão sentando numa mesa muito rica, assim, porque esse conhecimento é muito importante para motivar, para ver como é e ver como é na prática. Você tá um cara aqui que tá mostrando na prática como é. E o conhecimento tem de ser compartilhado, né? Tem pessoas que inventam um negócio e não quer mostrar para ninguém, isso não é correto, né? Eu acho assim, você tem que passar por essa vida e deixar um legado, né? Deixar alguma coisa feita, né? Exatamente. Assim, você hoje deixou, Caracas. Assim, quantas obras você já fez hoje? Diga aí pra mim. É muita. Eu atualmente, só em Fortaleza, hoje aqui no Ceará, eu tenho mais de 100, né? Mais de 100 obras. Hoje nós estamos com as duas grandes construtoras em São Paulo, né? Que é a Tegra e a Resetec, né? Que são as duas grandes de São Paulo, estamos fazendo o Pave Plus. Sério? Estamos fazendo o Pave Plus. Em Santa Catarina tem umas 8 obras. A própria... a MRV, né? MRV, ele fazia aqueles estacionamentos, todos pré-montados. Aí ele foi começar aquele pisinho, o caixão, nós fomos lá, mostramos, né? E eles começaram a estudar a nossa solução. Aí ele dizendo o seguinte, que agora nós vamos fazer ela no Brasil todo. Fizemos a de Fortaleza, terminamos a de Maceió, estamos começando outra em Manaus e vamos fazer agora a da Paraíba. Ela disse que a economia que deu menor deu 25%. Não acredito. 20, gente, aqui deu menor. 25%. Marília, por que é importante a gente fazer inovação, a gente saber sobre inovação? Gente, a quantidade que aumentou dos materiais de construção é uma coisa surreal. A vantagem do Pave Plus que ele diminui quase uns 30%, 40% de aço. O aço, gente, aumentou muito. Só para você ter agora nós estamos inaugurando uma fábrica de tela junto com a ArcelorMittal. Hoje existe uma empresa, né, na ArcelorMittal, que é Engenharia e Inovação. Já é uma empresa, tem uma parceria da Arcelor com a Impacto, que está em São Paulo, né? E um dia eu cheguei lá para o presidente e disse, o meu pai construiu uma casa em 1952 em Guaramiranga. Você já foi lá, né? Já fui lá. Pois é, aquela casa é toda de concreto. Aquela casa deve ter uns 700, 800 metros quadrados. Quem calculou na época foi a Milka Tavra, que era o irmão do Virgílio Tavra. E eu resgatei os projetos. De 1952 para cá, só mudou a resistência do aço. Só. O resto continua sendo, eu mostrei, continua sendo feito a mesma coisa. Então, nós estamos inaugurando uma fábrica de tela agora aqui no Distrito Industrial, juntamente com a ArcelorMittal. E essa fábrica vai servir de laboratório para toda a América Latina da ArcelorMittal, para fazer tudo diferente. Eu já disse, rapaz, esquece por que eu estou querendo fazer. Caraca, muito massa. Por que eu estou querendo entrar agora no aço, né? Porque, por exemplo, hoje nós temos o cimbramento, que é aquela estrutura que recebe as peças, né? Sim. Que é um Lego. Sim. Hoje nós conseguimos tirar 93% da madeira das obras, é toda no plástico. A Codoalha já vai o projeto todo mastigado. Agora só estava faltando o aço. Aí a nossa ideia é entregar o kit estrutura. E tem de ser, como eu estou dizendo, a produtividade não é responsabilidade da mão de obra, e sim dos seus processos. Se não tiver processo, esquece. Não, perfeito. E assim, isso que você está falando é extremamente importante porque, de novo,
A construção civil, gente, é o que movimenta o nosso país também, né? Então a gente tem que entender que quando a economia tá boa, a construção civil tá boa. Quando a economia tá ruim, a construção civil tá ruim. A gente precisa fazer acontecer. E todo esse nosso processo, né? O pessoal vê, eu recebo muita gente fora, né? E eu chego aqui, eu digo o seguinte: se você chegar aqui no Ceará, a parte de estrutura de concreto, se você encontrar alguma que não seja da Impacto, eu dou 10% de desconto por obra. Por obra. Porque é difícil você chegar no local e fechar tudo, né? E fechar tudo. Então, todos os projetos hoje, né? Aqui já vem tudo já mastigado para Impacto. Muito massa. Gente, e ele tá falando aqui algumas das coisas que foi inventada por ele, pela Impacto, por tudo mais. Mas, ó, existem as casas de plástico. Fale sobre as casas de plástico. As casas de plástico, um dia eu estava em Maceió, andando na praia, né? E era época de São João. Aí fizeram lá um painel de madeira, né? Pintando as casas. Aí eu comecei a olhar assim, né? Até na época eu estava com o sócio meu, ele até faleceu, um sócio de Recife, né? Aí eu disse, rapaz, vou fazer uma casa de plástico. Ele agora endoidou. Endoidou logo de manhã, né? Agora tá doido. Mais uma vez, o inovador sendo chamado de doido. É normal. Aí, né, eu cheguei um dia, logo depois de uns 3 meses depois, né? Fiquei com aquilo na cabeça. E cheguei no escritório uma sexta-feira, que quinta tinha sido feriado. Aí eu me lembrei, rapaz, eu tinha quase nada. Rapaz, vou fazer um quarto aqui, né? Um cubículo, né? Uhum. Aí eu já tinha uns plásticos ali, não de era? Plástico. De plástico. Aí eu sei que peguei, foi sexta, sábado, domingo. Ainda depois no domingo eu fiz umas pinturas pela moldura, né? E conseguimos fazer. Aí depois nós começamos a desenvolver. E lá em Guaramiranga, como eu falei, eu sou de lá, né? Nasci lá, né? A minha família é de lá. Aí eu vou, e tem lá a fazenda que era de café do meu avô, vou fazer um hotel. E fiz o hotel que é o Vale das Nuvens. Gente, vocês não têm ideia o que é esse hotel, tá? O Vale das Nuvens, né? O primeiro hotel do mundo feito de plástico reciclado. Então começou, no dia que eu disse que foi um hotel de plástico, endoidou. Agora... Gente, hotel de plástico reciclado. Olha isso. Isso une tanto sustentabilidade, inovação e criatividade. É uma união de tudo. Aí, né? Aí, esse hotel hoje é considerado o melhor hotel de serra do Ceará, né? De plástico, mas é 5 estrelas. Você for lá, né? Só vive lotado, certo? E o nosso deu certo, né? O pessoal não vai dar certo, né? O local é um local realmente muito privilegiado, tem uma vista muito bonita, né? E eu, como eu falei inicialmente, que eu fui da escola preparatória de cadetes do ar. Numa das reuniões da turma, né, nós combinamos para fazer um museu, para vou fazer lá no hotel. Aí foi que eu resolvi fazer. Eu resolvi fazer a réplica da escola. A frente é a réplica da escola. Aí fiz de plástico, detalhe todo de isopor. E fizemos o museu da nossa turma. Você chega lá, tá espada, fada, né? Eu passei lá 3 anos, né? Tem tudo lá, né? E isso oxigenou tanto dentro da aeronáutica, certo? Hoje, por exemplo, dentro da aeronáutica eu sou o mais conhecido, né? Eu só fiz 3 anos e saí em 1975, certo? Lá eu já fiz o 4º encontro da turma, lota, faz fila pro pessoal. Mas isso é a importância do relacionamento. Relacionamento. Aí, vocês terem ideia, hoje eu tenho 2 jatos lá. Eu tenho um Chavante e tenho um MX. São 2 aviões de caça que eu ganhei da Força Aérea Brasileira. O Chavante é o primeiro avião a jato a ser fabricado no Brasil. Aí foi o que nós fizemos. Vamos dar uma energia maior. Aí levamos o drone, uma câmera 360 graus, filmamos a região. Aí você chega lá, entra dentro do avião e bota o óculos virtual. Aí você decola ali pela frente, dá uns rasantes no hotel, vai à cidade, faz um tour. Na volta da zebra no avião, o pessoal da torre tira do sufoco e você aterriza. Caraca, que legal! E esse avião, o primeiro avião a jato a ser fabricado no Brasil. E para treinar os pilotos, aí o Brasil fez 2 simuladores, um para treinar os instrumentos e outro, né? Aí eu ganhei todos os 2, estão comigo. Certo? Que massa! Aí eu consegui o motor dele também. E daqui uns 20 anos o Brasil vai querer fazer, e hoje só tem uns 10 desses, certo? Aí o Brasil vai querer fazer a história do primeiro jato a ser fabricado, ele só vai ter um local para ir. É lá em Guaramiranga. Gente, que incrível. Aí eu fiz ampliação, né? Se você chegar lá no museu hoje, você vai encontrar o único cientista brasileiro que ganhou uma pedra da Lua porque contribuiu para a missão Apolo 11. Nós ampliamos o museu.
Esse cientista é o Fernando Mendonça, tem 98 anos, está trabalhando, e ele é de Guaramiranga. Sério? Eu não sabia disso. De Guaramiranga. Aí você entra lá, tá ele em tamanho real e o Armstrong, e ele recebendo a Pedra da Lua. E nós fizemos, você entra lá, tem um diálogo dos dois, ele explicando porque ele ligou a Pedra da Lua. Aí outro é o presidente que assinou o decreto do ITA. Porque o ITA, o idealizador do ITA é cearense, que é o Marechal Montenegro. Sim. Aí o Marechal Montenegro estava costurando tudo isso com o Getúlio Vargas, certo? Foi para os Estados Unidos, montou todo o projeto, certo? Fazia uns 2, 3 anos que ele já vinha alinhando com o Getúlio Vargas. No dia do Getúlio Vargas assinar o decreto, que era o GS-19, ele renuncia. Foi no primeiro governo dele. E quem assume é o presidente do STF, que é o Zé Linhares, que é de Guaramiranga. Aí ele mandou atualizar e assinou, certo? Aí tem a primeira mulher, morreu faz 6 meses, era freira, morreu com 96 anos, né? A primeira mulher a tirar o brevet no Ceará e uma das primeiras do Brasil, é lá de Guaramiranga. Que massa. Assim, você já sabe, né? Quer ter sucesso? Bote seu filho pra nascer em Guaramiranga. Mas quer dizer o seguinte, eu consigo lá de Guaramiranga, uma cidade pequena. E consegue extrair as coisas boas. Aí eu consigo resgatar 3 pessoas, o pessoal não tinha a menor ideia que o único cientista brasileiro de Pedra da Lua é lá de Guaramiranga, e ainda é vivo. Tá certo? Aí botei um professor nosso, que é o professor Carneirinho, né? Que na época ele foi da NASA, certo? Ele contribuiu para o cálculo dos materiais da Apollo 11, certo? E depois voltou para o UFC, né? E é professor da UFC, ele levou uma queda. Aí ficou na cadeira de roda. Aí ele foi estudar a estrutura óssea dele. Aí ele chegou para o médico e disse, vai fazer um reforço da minha estrutura desse jeito aqui. Aí ele anda para todo canto. Meu Deus do Aí céu. tem outras, aí eu botei 7 pessoas que fizeram diferença para o Brasil. E com isso, né, eu levei um dos professores, né, que foi nosso professor há 50 e poucos anos atrás, que é do conselho, né, do Santos Dumont. Aí ele ficou de arranjar parte do acervo do Santos Dumont para lá. Aí eu tive uma reunião com ele e me comprometi o seguinte, o Santos Dumont tem uma casa em Petrópolis. Aí eu vou fazer a réplica da casa dele, se der certo, né, esse acervo para colocar dentro dessa casa. Aí o nosso museu, né, que começou numa brincadeira... Agora está virando algo tá virando, Isso é importante, gente. E assim, reforçando o que o Caracas falou mais cedo, essa ideia do hotel também chamaram ele de louco. Também disseram assim, cara, isso não vai dar certo, negócio de plástico. Hoje é um hotel 5 estrelas. Então, isso reforça o que a gente comentou aqui, quem não estava presente, quem não tinha visto, de quê? De ser o protagonista mesmo. De ir lá e, por mais que as pessoas achem que não vai dar certo, se você acreditar naquilo, seja obcecado por aquilo e vá até o final. Porque, de fato, assim, vai dar certo. Se você for, se você não desistir, se você tiver uma ideia, não é se aventurar. Não é você ir lá, tem que fazer com responsabilidade, vai dar certo. Fazer com responsabilidade. Isso é extremamente importante. E ser persistente e ter disciplina. Quando eu fui fazer o Geoduna, né, eu fiz com a vigota protendida. Só existia uma empresa... Uma empresa que fazia. Que fazia em São Paulo, que era dos franceses. E tinha a extrusora, eu bolei uma bem simples aqui, foi o Deus nos acuda, né? E eu me lembro, né, as vigotas tinham 6 metros de comprimento, só tinha um escoramento no meio, sonhava o senhor voltando, né? E no dia que eu fui concretar a primeira laje, era o doutor Crisanto, que era o dono da Integral. Aí quando ele chegou lá e viu a laje, disse, caracas, quantas obras dessas você já fez? Eu disse, doutor Crisanto, é a primeira. Ele endoidou, né? E eu preocupada. Eu entendo, assim. Quando eu comecei, eu também comecei assim. Para quem não me conhece ainda, gente, eu sou engenheira civil. Eu trabalho na área da engenharia diagnóstica e também na gestão de obras. E quando eu comecei a empreender na faculdade também. Então, eu me vejo muito, assim, quando você fala, eu me vejo muito nisso. Porque eu comecei a empreender ainda na faculdade. Eu tinha 19 anos de idade quando eu comecei a empreender. Comecei lá na faculdade e já comecei na engenharia diagnóstica. Então, quando o pessoal me ligava, gente, no meu primeiro contrato, ninguém sabia que eu tava começando agora, não. Ninguém sabia, não. Eu conversava, ia lá, mostrava o serviço, explicava por que era importante e o cara fechava. Depois de mais de 30 serviços, o cara chegou pra mim e falou assim, ó, Marília, vem cá, quantos anos tu tem? Fala aqui pra mim. Aí como é que eu ia dizer pro cara que o cara tinha dado R$400 mil pra fazer uma obra na mão de uma menina de 20 anos? 20 anos, até 25. Então, assim,
Aí eu falei assim, não, eu tenho 27. Aí ele falou, Marília, fala a verdade. Eu falei, olha, é o seguinte... 27 experiências. Eu tenho 20 anos. Aí eu falei pra ele meio que brincando, porque eu já tinha uma intimidade com esse cliente. Então eu falei pra ele, ó, tenho 20 anos. Ele falou, eu não acredito não sei o que, começou a falar. Mas depois ele falou assim, ó, Marília, a partir de hoje, assim, eu queria muito que você falasse a sua história pras pessoas, falasse a sua idade, porque é um exemplo de superação e que dá pra fazer. Você não precisa ter cabelo branco pra você ter sucesso. É lógico. Não precisa disso. Então, quando ele falou, eu fiquei muito feliz e a partir desse momento eu sempre falo a minha idade, gente. Hoje eu tenho 25 anos só, Caracas. E eu já tô no mercado há mais de 8 anos aí. Já tô no mercado, já tenho muitos clientes. E os meus clientes agora sabem a minha idade, tá? Mas quando eu comecei assim como o Caracas, que ele tinha 2 equipamentos e disse que tinha 28. Eu tinha 4. Tinha 2, depois tinha 4 e disse que tinha 28. Você precisa assumir o protagonismo, gente. E fazer acontecer, entendeu? Porque quando você se compromete, Caracas, a fazer determinado assunto, você vai lá, se compromete e você corre atrás. Você corre atrás, dá o jeito. Dá seu jeito, comece na prática logo, vai lá, dá a cara a tapa mesmo, entendeu? Eu chegar e dizer, o importante é pegar a obra, depois dá o jeito. O importante. Perfeita essa frase, eu amei. Aí do Geldunes é o dono da obra, né? Uhum. Ele tá, me lembro que fosse, era 30 de dezembro, sexta-feira à noite, e aí ele chega lá para dar conta, começou a conversar comigo. Caracas, esta é a maior obra que você já fez, né? Usando esse termo, eu disse, e pequena também, viu? E agora nós estamos no projeto legal, eu quero fazer muito social. Lá em Guaramiranga eu faço tudinho, certo? Então nós fizemos uma parceria com o Colégio Cristo. Sim. Aí o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o pessoal da medicina, porque eu acho que a medicina está muito longe da engenharia, tá certo? E a medicina precisa da engenharia. Sim. Aí nós chegamos lá, encontramos a doutora Márcia, que tinha bolado tipo um cone para fazer exame de retina e desenvolver um aplicativo com lente, mas ela está assim com a ideia, já fazia 4 anos, né? E não dava certo, né? Ia comprar lente no Centro Forte, nós fomos lá, fizemos na impressora 3D, compramos as lentes na China, na Índia, tudo. E eu sei que é o seguinte, há 15 dias lá, nós assinamos um contrato com o Senai. Aí desenvolvemos todo o projeto, fizemos muitos, né? Porque quando você faz na impressora 3D, você não tem escala. Você faz 1, 2, né? Aí, para fazer esse projeto, precisava de 400 e poucos mil reais. Eu fui lá no Senai, dei entrada, o Senai vai bancar 100% do projeto. Aí, qual é a grande vantagem, né? Quando você faz um aparelho desse, que os médicos usam, custa 100 e poucos mil, tem uns mais baratos, custa 50 mil, e são grandes. Esse você chega, pega o seu celular, bota o aplicativo do seu celular, tira uma foto e manda para o oftalmologista. E ele já dá o parecer. Certo? E quem precisa fazer não é mais um médico, é um agente de saúde. Sim. Aí ela pediu a patente para ela, aí nós ratamos o dinheiro para fazer o projeto total, certo? Nós não temos interesse nenhum financeiro em ganhar nada. Aí vamos arranjar uma empresa para fazer a comercialização e tudo que ela fizer, um percentual tem de ir para o social. Que tá massa! Aí, se você tem ideia, no dia lá da apresentação, eu chamei um agente de saúde de Guaramiranga, pedi a secretária de saúde, aí a doutora Márcia treinou ele, certo? Aí no dia da apresentação chegou, tu vai lá onde o vento faz a curva, vai tirar foto, mandar para a doutora Márcia aqui na hora da apresentação e ela dá o diagnóstico. Entendi. E aí, fora isso também, isso é extremamente importante. O que você falou é que a engenharia tem que estar próxima à medicina. A medicina. E eu trabalho exatamente com isso, com engenharia diagnóstica. Que as pessoas nem sabiam antes o que era engenharia diagnóstica, porque só viam diagnóstico na medicina. Então, isso é bem bacana, essa visão, porque eu também tenho essa visão, que eles têm que estar próximos, porque também tem várias inovações. Tem várias. Se tiver engenharia junto, o nosso vai embora. Não, exatamente. E, gente, assim, é muito importante vocês estarem aqui ao vivo. Eu tô vendo aqui os comentários de vocês, abri aqui para ver. O Carlos colocou excelente conteúdo, parabéns. A Juline colocou excelente conteúdo, obrigada pela partilha. E eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês estão achando. Não esqueçam de curtir também para chegar em mais pessoas. Falem o que vocês estão achando, se vocês vão estar aqui nos próximos episódios. Se vocês estão gostando da partilha aqui do Caracas. Calma que não terminou agora, eu só queria dar essa pausa aqui para vocês comentarem. Eu gosto sempre de interagir com vocês, por isso que é importante estar aqui ao vivo. E, de novo, voltando ao nosso assunto principal,
Quer dizer, Caracas, que hoje você tá com mais de 100 obras aqui. É em Fortaleza só, mas tem Em São... Fortaleza só. Aí hoje nós temos obra em Manaus, São Luís, Teresina, Fortaleza, Caramba. Natal, Recife, Maceió, Aracaju, Hoje Bahia. a sua empresa, ela tem quantos funcionários, assim, em média? É uns 300, 400, que aí a gente monta só porque é o seguinte, a parte do cimbramento eu alugo. Sim. E eu só faço a montagem dos cabos. Mas hoje nós temos sede em Manaus, Fortaleza, Recife, Bahia, aí tem Brasília, Rio e São Paulo, né? Caraca. Então, assim, começou só ele. Quando eu comecei eram 2 funcionários, 3. Ele e mais 2 funcionários. E eu tinha uma Fiorino, né, cara, aquela fita, eu mesmo carregava os macacos e tudo, né? Meu Deus. E hoje é esse case de sucesso que a gente está vendo aqui. Então, de novo, assim, eu acho que é extremamente importante a gente ter esse tipo de conversa, você apresentar essas inovações e mostrar, gente, olha aqui, isso aqui é difícil. Não, mas é uma inovação com nota fiscal. Você vê que isso aqui antes se usava um suporte na obra, né? Sim. Esse é um suporte que agrega muita tecnologia. Primeiro, isso aqui serve para dar o cobrimento na armadura, certo? Segundo, ela vem numerada. Terceira, vem um código de barra para você conferir. E quarto, você não precisa do operário pontear. Você simplesmente faz, quer dizer, isso aqui não é um pedaço de aço, nem um pedaço de plástico, como era anteriormente. É algo pensado e estudado. E estou dizendo isso, quem falou foi o americano, né? Nós estávamos lá e disse, rapaz, vocês conseguiram fazer uma peça que incorpora muita tecnologia. Muita tecnologia. Não, perfeito. É isso Mas mesmo. tudo muito simples, né? Tudo Tudo começou com o ovo. Não, perfeito. Assim, eu tô extremamente feliz, assim, de estar aqui tendo essa conversa com vocês. Eu acho que agregou também na vida do pessoal que tá aqui, do pessoal que tá assistindo aí agora, nem que seja depois do ao vivo também. E eu queria as suas considerações finais. Assim, o que você acha que vai ser da engenharia daqui para lá? Você já disse que o Brasil tá fadado a dar sucesso. Condenado a dar certo. Tá fadado ao sucesso. Não tá tem fadado, pra onde ir. Não tem pra onde ir. Agora você tem que fazer diferente, né? E outra coisa, fazer diferente é muito simples. Não tem nada complicado, é ter foco. Você vê assim, por que tu conseguiu no supermercado do ovo? Porque eu estava focado já no negócio. Tu queria fazer algo diferente. É diferente. O que passar, você consegue agregar uma ideia, né? Agora, o que eu digo assim, as coisas são difíceis, né? A maioria é o não. Né? A maioria é o não. Então, quando você vai fazer as coisas, sempre eu digo assim, quando eu vou fazer um negócio, o pessoal diz que não vai dar certo, eu já sei que eu estou no caminho certo. Eu já sei que eu estou no caminho certo, é isso mesmo. Então, a sua visão sobre o futuro da engenharia é que a gente vai conseguir, a gente vai inovar cada vez mais e que o Brasil, ele é ainda um solo muito fértil para a gente tem muita coisa, né, para ali. ser feito no Brasil, tem tudo para ser feito, né? Tem tudo para ser feito. Hoje a gente ainda é muito arcaico. É um fato, assim. Hoje a gente ainda faz a nossa construção muito artesanal. Muito artesanal. Eu digo assim, eu conheço grandes empresas, né? E, por exemplo, no nosso segmento, por exemplo, de cibramento, que não inovou nada. Não botou parafuso a mais, nada. Tá do mesmo jeito, porque tá do tudo mesmo certo, jeito, ainda novo. Uma vez eu recebi uma visita de uma empresa muito grande de São Paulo, ele veio conversar comigo, como é que a gente conseguia fazer diferente. Eu digo, rapaz, tu tem uma empresa grande, não tem uma pessoa para pensar. Agora o seguinte, eu sempre digo assim, a pessoa tem que ter a caneta. Que às vezes você está trabalhando numa empresa... E você quer fazer, mas não consegue... porque eu digo assim, se você estiver trabalhando numa empresa, a pessoa que está lá, ele tem de entender que algumas coisas dão certo, outras não, né? Mas você tem de apostar. Tem de apostar. Porque o que acontece? A pessoa não dá certo isso aqui, aí pronto. Aí você já se frustra, não, vamos continuar do mesmo jeito. O time que tá ganhando não se mexe. Eu não acredito nisso, tá? Eu também não. Eu não acredito nisso. Quando eu digo, hoje nós temos obras fora, mas só se estivesse fazendo a mesma coisa, não tinha saído do Ceará. Exatamente. Só estamos fazendo porque são coisas diferentes. Inovando. Estão inovando. E assim, gente, quando eu falo que quando a gente inova, a gente aumenta a nossa vida útil, é sobre isso, é da empresa também. Então, assim, você como empresário, o que você tem para falar de consideração final, assim, para esse pessoal que está inovando, tentando inovar, tentando empreender, começando agora, o que você acha que você poderia contribuir? Eu digo assim, primeiro tem que ter muito foco, certo? E tem que estudar. Como eu falei no começo, hoje eu vou por 67 anos e estou estudando, né? Quer dizer, e só que eu viajo muito, não tem tempo, foi o que eu fiz. Eu contratei um professor.
Eu boto o professor para estudar, toda semana tem 2 horas de aula, ele já me traz os resumos. Mas diga assim, se não... Gente, olha isso, ele contratou um professor para estudar, para trazer os resumos para ele, tá certo. Também tá rodando os resumidos. E tá sendo bom para os dois. Né? Mas eu digo assim, só sai do canto, certo? Se tiver experiência e conhecimento. E outra coisa, para esse jovem hoje, você tem a internet, né? Na nossa época, você queria pensar uma coisa, tinha de ir para a biblioteca pública, né? Pegar o livro, né? Hoje, por exemplo, numa obra, a dificuldade que você tiver, você entra na internet, você tem vários experimentos, várias coisas como foram feitas, né? Então, esse jovem, né? Eu digo que vocês têm a faca e o queijo. Faca e o queijo na mão. Eu falei no começo para você, eu estou levando algumas turmas lá de Guaramiranga, no sábado, né? Toda sexta-feira, depois do almoço, eu vou pro hotel. Partiu o hotel. Partiu o hotel. Aí a conversa ao final de semana todinho, né? E aí eu tô levando a meninada, né? E mostrando a ele, disse, vocês estão na 9ª série, né? Estudem, né? Hoje, na nossa época era muito difícil, mas hoje é tempo integral, tem 3 refeições, né? E se vocês estudarem, tudo vai dar certo, né? E fico com ele umas 3 horas, mostrando a história do Fernando Mendonça, que é o cientista que ganhou uma pedra da Lua, que estudou no colégio dele, né? Eu estudei lá, certo? Aí, no final, eu encerro assim, um papo, eu vou fazer 2 perguntas a vocês. Faça essas 2 perguntas para o pessoal aqui. Para os jovens, pronto. Para os jovens, vai, faça as 2 perguntas. Vou fazer para os jovens. Quem de vocês tem interesse em ser milionário? E aí, gente, respondam aqui. Quem de vocês tem interesse? Eu já vou ser uma. Eu tenho interesse, tá? Eu tenho interesse em ser milionário. A segunda pergunta. Aí eu chego, rapaz, é muito fácil, é só estudar. Aí eu vou fazer uma pergunta mais fácil ainda, porque o pessoal no interior é o pessoal mais pobre, certo? Eu digo, se você, por exemplo, sair do interior, né, a família pobre, e entrar numa faculdade de medicina, você está meio caminho andado, né? Sim. Né? Você para a roça não volta mais. Aí eu digo, rapaz, eu vou fazer uma pergunta mais fácil ainda. Quem de vocês tem interesse em fazer medicina? Rapaz, as meninas são as primeiras dizem, rapaz, isso aqui é facílimo, rapaz. É só estudar. Eu digo assim, se vocês estudarem, não tem como não passar para medicina. É impossível. É isso. Não, você está corretíssimo. Assim, eu acho que o conhecimento, se vocês não estudarem, assim, se a gente não estudar, se eu não estudar, se o Caracas não estudar, a gente para no tempo. E parar no tempo, assim, eu acho que é um dos maiores castigos que a gente poderia ter, é uma das piores coisas que a gente poderia ter, porque a gente não vai evoluir, a gente não vai deixar um legado, como você falou. Né? Que existem as 2 coisas, os bens materiais, o que você compra, o que você ganha e perde, né? E perde. E perde, né? Maurício, você vê a experiência. E perde. E ser empreendedor, você precisa ter essa resiliência, porque, de fato, Caracas, já teve muitas coisas, muitas invenções que não deram certo também pra você. Mas... também eu tô dizendo, tudo que eu fiz, se eu disser aqui que tudo que eu fiz deu certo, é mentira. Agora, deu muito mais certo que errado. Tem umas coisas que dão errado, mas você aprende, né? Você aprende, isso. É normal dar errado também. Se tudo der certo, gente, tem alguma coisa errada aí. Porque normalmente dá algo errado aí no meio do caminho também. Então, assim, eu queria deixar essas considerações finais para você falar, mais alguma coisa que você queira falar. Vou fazer minhas considerações finais aqui. Espero que vocês tenham gostado também desse podcast. Foi o nosso primeiro podcast, inaugurando com essa peça maravilhosa aqui. Eu que tenho uma honra, né? De ser o primeiro. Adorei bater esse papo. A gente tem mais convidados especiaisíssimos que vocês vão adorar. Se hoje a gente conseguiu ver sobre empreendedorismo, inovação, técnica, para quem não sabia o que era proteção, a gente já sabe o que é a proteção. Né? A gente já sabe que isso a gente consegue economizar na nossa obra. Então porque tem gente que está falando aqui, sou mestre de obras há 18 anos, venho me profissionalizando para trabalhar com proteção. Então, essa live para vocês é extremamente rica, extremamente importante, porque aqui a gente viu sobre tudo. A gente viu sobre inovação, a gente viu sobre empreendedorismo, sobre banana, né? Sobre banana. A gente hotel, né? A gente conseguiu dar uma passeada aqui em todos os assuntos e é extremamente importante, porque isso daqui, gente, são cases de sucesso que hoje estão aí no mercado de trabalho e já se adentraram nisso. Então, para quem quer se adentrar, para quem quer mudar, para quem quer inovar, essa é uma live de motivação para você e de aprendizado, tecnicamente, tá? Então, eu acho que é extremamente importante. Coloquem aqui o que vocês acharam. Tô colocando assim, conteúdo muito bom. Parabéns pela iniciativa. Teve gente que colocou fantástico esses relatos de sucesso. Parabéns ao Imbec.
Esse podcast aqui tá sendo patrocinado também pelo Imbec. O Imbec tá aqui junto com a gente. É um projeto mútuo entre mim e entre o Imbec também. E o Caracas foi esse nosso convidado. Então, dê suas considerações finais aí, Caracas. Eu quero dizer para vocês, né, assim, quem tiver interesse de ir lá na Impacto, conhecer, ver as coisas, nós temos o maior prazer em receber, tá entendendo? Olha esse cara, é por isso que ele cresce. Olha isso, esse conhecimento sendo difundido. Então, quem quiser, o Instagram da Impacto é Impacto na Obra. Impacto na Obra, sigam eles também, eu acho que é extremamente importante para você seguir, entender como é que é no mercado, e qualquer dúvida pode tirar com eles também. Pra gente vai ser um prazer poder receber você. Muito bom. Gente, eu acho que é isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Caracas, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível esse papo, super leve, gente. Eu adorei. Eu adoro papo assim leve. Parece que a gente tava no bate-papo e nem tava com as câmeras aqui junto com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Não esqueçam de compartilhar, porque vai ficar gravado, tá? Então compartilhem, curtam, comentem se vocês gostaram e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Caracas. Tchau, até logo.